na lista de atividade 1, nós temos as questões e abaixo das questões nós temos um textinho. Tá? Então, para responder as questões, basta olhar o textinho que vocês vão ver as respostas lá. Mas vamos a elas, vamos ver como a gente encontra. A questão número 1 diz assim: qual sistema de numeração foi desenvolvido pelas civilizações que viviam ao redor do rio Nilo, ao nordeste da África? Parece difícil a questão, né? Mas vamos lá ao texto. No texto nós temos aqui então o sistema de numeração. Tá? Então tem uma introdução onde explica como que foi criado os números, por que foi criado o sistema de numeração. E o primeiro sistema de numeração aqui que trata no texto é o egípcio, que foi criado, foi desenvolvido há 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, em torno de 5.000 anos atrás. Então, aonde que foi desenvolvido esse sistema de numeração? Ele foi desenvolvido, então, pelas civilizações que viviam no vale do rio Nilo, ao nordeste da África. Então, o sistema de numeração desenvolvido no vale do rio Nilo, ao nordeste da África, é o sistema de numeração egípcia, ou egípcio. Então, essa é a resposta da número 1. Então, qual sistema de numeração? É o sistema de numeração egípcio. Pode até colocar o ano que foi desenvolvido, até para ficar mais completinho. Tá? Quais são os símbolos utilizados no sistema de numeração egípcio e quanto eles valem? Então, aqui embaixo do texto, nós vamos ter o sistema de numeração egípcio, os símbolos, o nome dos símbolos e quanto eles valem. Né? Então, por exemplo, aqui ó, um tracinho, quer dizer que é um bastão, vale 1. O calcanhar, que é como se fosse um U virado, né, vale 10. O rolo de corda, que é quase um ponto de interrogação, vale 100. E daí tem flor de lótus, dedo apontado, o peixe e o homem. O homem então vale 1 milhão. Né? Então esse é o sistema de numeração egípcio e os seus símbolos, o nome dos seus símbolos e a quantidade que eles valem. Então essa aqui é a resposta do número 2. Tá? Na número 3, pergunta o seguinte: o símbolo do rolo de corda representa que quantidade? Então ali naquela tabela nós vimos que tem o rolo de corda e o valor que ele representa. Então ele vale 100. Então basta colocar ali que ele vale 100 sem a quantidade. Né? Para escrever o número 16 no sistema de numeração egípcio, deve ser utilizado quais símbolos? Tá? Como que a gente escreve o 16 ali no sistema de numeração egípcio? Nós temos que o calcanhar vale 10 e que o bastão vale 1. Para escrever 16 no sistema de numeração egípcio, nós vamos utilizar um símbolo de calcanhar, que vale 10, mais 6 bastões. Então, vai dar 16. Aqui embaixo eu tenho a representação. O 16 é o bastão mais... é o calcanhar mais 6 bastões. Então, dá 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O 9 era 9 bastões. O 54 dava 5 calcanhar, que vale 10 cada, né? 10, 20, 30, 40, 50, mais 4 bastões. 51, 52, 53, 54. Aqui o 1723 e aqui o 10.400, né? Então, aqui, além do número 16, aqui eu dei um exemplo, mais exemplos, né? Mas aqui na questão 4 pede somente o 16. O que significa o princípio aditivo adotado no sistema de numeração egípcio? O princípio aditivo significa que para escrever o número 16, vocês podem ter observado que a gente usou um calcanhar e 6 bastões, né? Para escrever o 9 a gente utiliza 9 bastões. Pensem para escrever o 999, nós vamos precisar
10 rolos de corda, 9 rolos de corda, 9 calcanhares e 9 bastões. Então precisaria 27 símbolos para representar o 999. Isso aí é o princípio aditivo. Então aqui embaixo tem a escrita do que significa isso. Os símbolos possuem seus respectivos valores individuais e juntos passam a formar novos valores pela simples adição deles. Então, para cada símbolo adicionado, vai aumentar o seu valor. Então, esse é o princípio aditivo que fala na número 5. Agora, a número 6 já passa a tratar de outro sistema de numeração, o sistema de numeração romana. Então, pede ali onde foi desenvolvido o sistema de numeração romana. É fácil, né? Porque o próprio nome diz, né? Sistema de numeração romana, né? Então, era lá na civilização romana, lá na Roma, situada na Itália. Tá? Então, esse sistema aqui é mais conhecido que a gente tem, né? A gente tem bastante conhecimento dele, mais conhecido do que o sistema egípcio, né? Também é um sistema bem antigo, né? Então, onde foi desenvolvido o sistema de numeração romana, então lá na Roma, na Itália, né? Agora a 7. Em que situações ainda são utilizados os números do sistema de numeração romana? A gente vê seguidamente nos relógios, tem alguns relógios com os símbolos romanos, mas a gente vê bastante, né? Ainda a gente utiliza na designação de papas e reis, no caso João Paulo III, né? O Papa, João Paulo II, Bento XVI, o número a gente representa com numeração romana. O século 21, a gente não vai escrever 21 como a gente conhece, né? O 21 vai ser na numeração romana. Indicação de capítulos de livros, em alguns casos também é utilizado. Então essas aqui respondem essa questão número 7, né? Como se escreve o número 9 no sistema de numeração romano? Ele é um pouquinho diferente do sistema de numeração egípcio, né? O sistema de numeração egípcio nós usávamos 9 bastões, né? Aqui no romano nós temos os números com as suas simbologias, mas para representar o 9 a gente não vai utilizar 9 tracinhos, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 10, pega o 10 que representa o X e pega o tracinho que representa 1. E daí a gente coloca o tracinho atrás, ou primeiro o tracinho e depois o X. Então o IX. O I e o X vai representar 10. Se colocar o I depois do X vai ficar 11, né? Porque vai ficar X mais 1, 11. É como se fosse X menos 1, né? Ou 10 menos 1, que vai ficar 9. E 9 daí é o que a gente quer representar. Então, mais essa respondida. Vocês podem notar que no sistema egípcio nós utilizávamos bastante, no caso para representar o 9 nós precisávamos de 9 símbolos, ou 9 tracinhos. No sistema romano, para representar o 9, apenas 2, né? Apenas o I e o X. LXX representa qual número no sistema de numeração decimal? Então, LXX, então vamos ver aqui. LXX, o L representa 50, XX dá 20, né? 10, 1, 10, 20. Então, LXX representa o 70. Vamos ver mais uma. Escreva os números do sistema de numeração romano. O 35, então, nós vamos pegar o XXX, 3x e mais o V. E daí assim com os outros números, né? Então a gente vai olhando aqui, né? E vai montando lá. 450, pega o 400, o CD, mais o L, que vale 50. E assim sucessivamente.